Pessoal, vamos começar aqui a parte 3, então, sobre o estudo da dinâmica. Hoje nós vamos ver as forças de atrito. Tá? Então, primeiramente, vamos fazer uma definição do que é a força de atrito. Tá? A gente considera a força de atrito uma força de interação, que ela vai surgir justamente quando você tem o contato entre duas superfícies. Tá? Então, geralmente a gente associa, né, a questão do atrito ao quão uma superfície pode ser. Tá? Então, por exemplo, o gelo. O gelo ele é uma superfície que tem um atrito muito pequeno. Então, por isso que a gente não consegue se manter equilibrado no gelo, porque a estrutura daquela superfície, para nós, ela é totalmente lisa. Então, a gente não consegue ter uma boa força de interação no gelo. Então, assim, o atrito, a força de atrito, vai depender de dois fatores. A rugosidade da superfície. Tá? O que vem a ser a rugosidade? O quão lisa ou quão irregular ela é. Tá? E depende também do peso do corpo. Na verdade, não é bem do peso que ela vai depender, ela vai depender da força normal. Mas nós já vimos, né, que a força normal é a força de reação ao peso. Então, os dois estão relacionados. Então, assim, tá? Quando a gente observa dois corpos colocados em contato, isso pode ser, por exemplo, o pé em contato com o chão, pode ser a mão apoiada na mesa. Por mais que a gente não perceba, mas existem irregularidades nas superfícies. Tá? E o que é o atrito? Quando uma dessas irregularidades é preenchida com o contato entre as superfícies. Tá? No caso do gelo, é como se essa parte verde aqui ela fosse sem esses desenhos. Então, como ela é totalmente lisa, a gente não consegue ter uma interação entre elas. Essas partes aqui não se completam. Então, dessa forma, a gente fica com uma dificuldade muito grande em ficar de pé, em se manter em equilíbrio. Tá? A gente vai ver uma fórmula para força de atrito, mas o que a gente tem que entender é que depende desse coeficiente. Tá? Então, aqui eu tenho uma brincadeira com vocês, né, para vocês perceberem que o coeficiente de atrito é representado pela letra grega mi. Essa letra grega ela parece um U, né, que tem uma perninha aqui, mas ela é chamada de mi. Tá? E aí a gente chega na seguinte forma, que a força de atrito depende do coeficiente, e aqui seria a força normal. A força normal que a gente sabe calcular, né, numa situação lisa e reta, né? A força normal é igual ao peso. Então eu fico com μmg a forma. Então, sempre que eu exerço uma força de ação, certo? O que é uma força de ação? Eu quero colocar algo em movimento. No sentido contrário, vai surgir uma força de atrito. Então, por exemplo, aqui, eu estou querendo puxar esse bloco aqui para trás. O que impede desse bloco vir para trás é uma força de atrito que vai estar no sentido contrário. Tá? Quando a gente anda, quando a gente se movimenta, também surge uma força de atrito para impedir, dificultar o nosso movimento. Muitas vezes a gente associa atrito à dificuldade em movimento, mas na verdade o atrito ele é bom, né? Se eu tivesse atrito aqui, por exemplo, nessa superfície, com certeza o personagem conseguiria ficar de pé com maior facilidade, tá? Então a gente não pode esquecer que o atrito ele é sempre contrário ao nosso movimento, tá bom?